As fases de consciência para a saúde. É isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Nós estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. E hoje aqui, nesse dia de sol quente, sol maravilhoso já, eu vou falar para você sobre as fases de consciência. Quais são essas fases? Como que eu vou atingir essas fases e ter saúde? Lembrando, essa é uma semana de crescimento e evolução. Até domingo. Estou fazendo essas aulas para vocês entenderem um pouco sobre as diferenças de ambientes, onde no domingo eu vou fazer a super aula às 7 horas da manhã, explicando as diferenças de ambientes, entre viver num ambiente que fomos projetados e programados e viver num ambiente onde 99% das pessoas estão vivendo. E como ter saúde nesse ambiente? Então é isso que eu vou falar. Mas hoje aí vamos falar dos níveis de consciência para a saúde. As fases, As fases da consciência. Quem estiver me ouvindo aí, me dá um ok, que eu vou continuar e seguir essa aula breve aqui com vocês, explicando aí esses níveis e essas fases da consciência. E se o som por acaso falhar ou estiver baixo, estiver dando algum ruído, vocês me avisem aqui que eu estou vendo todos os comentários de vocês. Ok, então vamos lá, as fases de consciência. Reinaldo, o que é a fase de consciência da saúde? A fase de consciência da saúde é quando você começa a perceber que tudo que você aprendeu está errado. Essa é a primeira fase. É você despertar. Despertar que tudo que foi ensinado está errado. Essa é a primeira fase. Reinaldo, é difícil chegar nessa fase? Na verdade, essa é a fase mais difícil que tem. É a primeira fase. Reinaldo, em qual fase você está? Eu já estou numa fase onde o meu nível de consciência ele já está bem expandido em relação à vida, à saúde. Ainda luto que essa é a última fase que você ainda se incomoda um pouco com o sofrimento das pessoas e essas pessoas sabendo o que é preciso ser feito e não fazem. Então esse é praticamente o último nível da consciência ali, onde você fica... E eu acredito que isso é algo muito difícil de passar dessa fase. Onde você observa o sofrimento das pessoas, onde você vê as pessoas fazendo as coisas erradas, onde você vê as pessoas se alimentando de forma errada, mas você sabe que essa pessoa sabe de tudo que ela está fazendo e que tudo que ela está fazendo está errado. Então eu acredito que essa é a última fase, eu acredito que essa fase nós não iremos passar. Porque nem Jesus passou dessa fase. Jesus chorou, Jesus entristecia, Jesus ficava ali, ele sofria com o sofrimento das pessoas. Então eu acredito que tudo nós devemos olhar para Jesus. Então Jesus não conseguiu também passar dessa fase. Ele sofria pelo sofrimento das pessoas. Então essa é a última fase. Mas, Reinaldo, qual é a fase mais difícil do nível de consciência para ter saúde? É a primeira fase. É o despertar. Por que eu estou doente? Por que a minha cabeça está doendo? Por que o meu estômago está doendo? Por que produziram essa quantidade de alimentos industrializados e processados? Como que era no passado?
Minha cabeça está doendo, eu estou com doença. Será que eu tenho que ir no médico? Será que eu tenho que ir para o hospital? Ou eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha saúde, com a minha alimentação, com os meus pensamentos, com a minha rotina? O que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a primeira fase e é a fase mais difícil, porque a maioria das pessoas estão numa roda de tudo que aprenderam, o bolo, o café, o leite. Ontem mesmo eu estava em uma reunião, né, com algumas pessoas e explicando sobre a saúde, explicando sobre a fisiologia humana, explicando sobre tudo que as pessoas aprenderam, explicando sobre a própria nutrição convencional, a medicina convencional. E ali eu explicando, né, que toda a questão da nutrição, os pratos coloridos, os pratos com carboidrato, gordura, proteína, o arroz, o feijão, a carne, tudo misturado junto com salada. Eu falei, isso é tudo errado. E eu perguntei nessa reunião, mas vocês já aprenderam? Vocês sabiam que é errado comer arroz, feijão, carne, salada, tudo no prato junto? Não, não sabia. Eu falei, pois é, mas igual a vocês, a maioria das pessoas estão da mesma forma. Todos estão comendo de forma errada. E por isso que estão com as doenças. Porque tudo isso é uma manipulação do sistema desde quando você nasce. Porque imagina se você aprendesse tudo correto desde que você nasce. Você teria os seus filhos e ensinaria a ele a forma correta. Você acha mesmo que iríamos ter produtos industrializados e processados? Iríamos ter a quantidade de farmácias que temos? Iríamos ter a quantidade de hospitais que temos? Iríamos ter a quantidade de instituições que abrem a cada esquina? É claro que não. Não teríamos isso. Então a maioria das pessoas não passa da primeira fase, que é a fase de consciência, do despertar. Por que eu estou comendo isso? Por que eu estou com insônia? Por que eu estou com ansiedade? Por que eu estou com compulsão alimentar? Por que eu não paro de ganhar peso? Por que eu estou com diabetes? E cada vez que eu vou no médico, por que ele me dá só o remédio e não me explica nada da causa? Só apagando o sintoma? Por que isso? Então essa é a primeira fase. A fase número 1, que você tem consciência e começa a se perguntar os motivos da sua doença, da sua dor, da sua ansiedade, da sua insônia. Por que você está comendo um alimento e está tendo azia, está tendo refluxo, está tendo indigestão, está tendo queimação? E aí te ensinaram, não, você pode comer de tudo, depois é só você tomar o antiácido. Aí alivia o seu estômago. Só que alivia o estômago, mas empurra todo o alimento para o seu intestino, que não foi digerido e vai ser digerido pelas bactérias ruins. Quem é que come aquele churrasco que fica rotando o dia inteiro? A pessoa comeu aquele churrasco, aquela carne, e fica rotando essa carne o dia todo. Reinaldo, é normal? As pessoas acham que é normal, mas não é. Enquanto você está arrotando, você pode saber que a carne está lá dentro do estômago, fazendo digestão, tentando fazer aquela digestão difícil. Só que aí você aprendeu que está arrotando, está tendo azia, você toma o medicamento que o médico passou para você. Você toma o antiácido para aliviar o estômago. E quando você retoma o antiácido, toda essa proteína não digerida e não quebrada em aminoácido vai lá para dentro do seu intestino, em pedaços grandes de proteínas, onde as bactérias cadaverina e putrescina que vão comer
E aí você vai agora soltar gases fedidos. Então isso que eu estou explicando para você, tudo que as pessoas têm hoje, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma insônia, uma ansiedade, uma compulsão, o ganhar peso, hoje a obesidade agora temos que aceitar. Agora vamos aceitar. Você tem agora passe livre, você tem benefícios, você tem um monte de coisa. Veja bem, agora tem pessoas que estão ganhando peso para ter benefícios. Hoje já existem pessoas que elas procuram a doença para ter benefícios. Mas isso já é assunto para outra aula. Hoje eu quero falar só do nível da consciência. Então a fase 1 é aquela que você desperta. Por que a minha cabeça está doendo, eu estou indo para o médico e pegando só remédio? Será que não existe outra forma? Será que não existe outra forma? Por que eu estou comendo os mesmos alimentos que todo mundo? Ontem eu fui ao shopping, fui pegar um produto que eu comprei, né? Precisei comprar um liquidificador, que o meu não estava funcionando muito bem. E ali eu falei, acho que eu vou comer alguma coisa, vou buscar alguma coisa para comer. Andei em cada lugar, não encontrei nada para comer. Saí desse shopping e andei mais uns 2 quilômetros, uns 3 quilômetros, eu acredito, a pé. Vários locais de comer, fora do shopping. Não achei nada para comer. E aí alguém me disse, Renaldo, se você dentro de um shopping cheio de praça de alimentação, cheio de comida, você não encontrou nada para comer, então você não consegue comer aqui. É porque as pessoas não despertaram. Eu vendo pessoas comendo sanduíche, comendo aquelas comidas todas requentadas. E aí eu fui em cada restaurante olhar, era aquelas comidas cheio de... que você visualiza que está cheio de temperos, cheio de produtos químicos. Fui num outro, só vendia um prato, o prato pronto, arroz, feijão, carne, tudo misturado. Eu falei, não, irmão, eu não como isso. Você não tem só um filé de peixe, um filé de frango, eu quero comer só um filé. Não, não vende, só vende as misturas. Porque o sistema ensinou isso. Se você aprender a fisiologia humana e aprender que a proteína é digerida num pH ácido, você precisa do ácido clorídrico num pH ácido. E a digestão da proteína começa só no estômago. Enquanto a digestão, por exemplo, dos carboidratos começa na boca. Precisa de um pH alcalino. Você mistura tudo isso, vai ter fermentação. Aí as pessoas comem, a maioria dos restaurantes fazem, joga óleo por cima. Ninguém vai jogar azeite. As comidas preparadas nos restaurantes é tudo com óleo, óleo de milho, óleo de soja, os óleos refinados, causadores de placas de ateromas aí nas suas artérias. Só que as pessoas comem pelo sabor, tá gostoso. Se tá gostoso, para que eu vou ter um nível de consciência? Tá gostoso. Minha cabeça tá doendo depois, mas eu tomo um remédio. Então ninguém tem nível de consciência. Se tá comendo a comida, tá gostosa, é o que importa. Ah, e a insônia? Não, a insônia é normal, todo mundo tem. E a dor de cabeça? Não, a dor de cabeça é normal, todo mundo tem. Mas e a azia, o refluxo? Não, é normal, todo mundo tem isso. É só passar na farmácia, compra um antiácido e toma. Então é normal. A sociedade normalizou um pouco de dor, um pouco de falta de energia, indisposição, insônia,
um pouco de ansiedade, é tudo normal. Só que existe 1% das pessoas que despertaram para o nível de consciência. Eu também era uma dessas pessoas. Dor de cabeça todo dia. Insônia todo dia, não conseguia dormir à noite. Problema de saúde, colesterol, normal. Só sair no médico e tomar o remédio. Pressão é genética, falaram para mim também. A cada médico que ia, aumentava a dose do remédio. Você tem que tomar 3 remédios de pressão. É genético. Não tem jeito. Seu colesterol está acima aqui, tem que tomar um remédio. Ninguém vai te explicar que precisa fazer atividade em jejum, que precisa comer os alimentos corretos, que não pode misturar o arroz, o feijão e a carne igual todo mundo, que não pode dormir tarde, tem que dormir cedo, tem que fazer higiene do sono, tem que ter luzes amarelas e não brancas. As pessoas hoje retiraram as luzes amarelas e colocaram as luzes brancas. Preste atenção. Primeiro nível de consciência. Eu ensino isso para o meu filho pequeno, né? Para ele ir crescendo com nível de consciência, mesmo que ainda come ali os alimentos errados, né? Porque tem a escola dá o alimento errado, a igreja dá o alimento errado, os próprios o pai ou a mãe que não tem ainda esse nível de consciência dá os alimentos errados, a família. Então isso é normal, mas eu já vou ensinando. E aí ontem eu estava com meu filho e olhando, né, as ruas das luzes amarelas. Ainda tem as luzes amarelas. Eu falando, olha só que interessante, aqui todas as luzes da rua são amarelas. Aí o meu filho falou, pois é, essas luzes ainda é feia. As luzes bonitas é a branca. Eu falei, não, meu filho, as luzes corretas são essas amarelas que estão aí. As brancas fazem mal para a nossa glândula pineal, faz mal para a nossa saúde. Sabe por quê? Aí você tem que explicar. Olha para as luzes amarelas, fica olhando para a luz amarela. Agora para de olhar para a luz amarela e olha para a luz branca. Nossa, papai, mas a luz branca dói o olho. Exatamente. Os homens das cavernas, quando inventaram o fogo é amarelo, o fogo não é branco. Então, os nossos olhos, eles estão acostumados, desde os nossos antepassados, nós fomos criados para ter, para olhar apenas para a luz amarela. Nós não fomos projetados para olhar luz branca, luz de telas de computador, luz de telas de celulares. Não fomos projetados para ter luz branca. Então aí você tem que explicar para as pessoas isso. Mas aí o nível de consciência da criança, ela entende. Olha, meu filho, para a luz amarela. Olhei. Seu olho ardeu? Não. Agora olha para a luz branca. Nossa, não consigo olhar para a luz branca. Esse é o nível de consciência. Talvez se você ainda nunca fez esse teste, pare na rua que tem uma luz amarela, olhe para a luz amarela. Depois, olhe para a luz branca. O nível de consciência é esse, quando você desperta, quando você faz a experiência e sente o benefício. Opa, peraí, eu estou misturando arroz, feijão, carne e salada. Não vou fazer mais isso. Já ouviu o Reinaldo falando sobre isso? Vou comer agora só um filé de peixe puro, sem nada, para ver como que é a minha digestão. Aí você come. Agora eu vou comer só o arroz e feijão separado, arroz e feijão. Deixar o feijão de molho 12, 24 horas, cozinhar aí o arroz sem nada de óleo. Vou comer o arroz e o feijão misturado. Só arroz e feijão. Fazer o teste. Vou comer a salada? Vou comer só a salada. Uma grande salada com azeite, com limãozinho. Vou comer só uma grande salada para ver como que é a minha digestão. Peraí, estou comendo desse jeito os alimentos separados, minha cabeça não está doendo, não estou tendo refluxo, não estou tendo azia, não estou soltando gases. Evoluir.
descobri, passei da primeira fase de consciência. E a segunda fase, Reinaldo? A segunda fase de consciência é quando você começa a dizer não. As pessoas te oferecem? Não. Ontem eu estava mesmo num atendimento e essa pessoa falou, eu cheguei na casa da minha cunhada e ela me ofereceu ali um não, um pão caseiro ali, né, misturado com ovo, que eu sempre comia e eu sempre gostei desse pão. E ela fez ali caseiro, ela me ofereceu e eu consegui resistir. Eu falei, não, obrigado. Eu falei, é porque você está subindo nos níveis de consciência. Não tem como voltar atrás. Albert Einstein já dizia, a mente que se expande não tem como mais voltar atrás. Quem está buscando saúde, quem está sentindo saúde, ela não quer voltar mais atrás. As pessoas às vezes me perguntam, mas Reinaldo, você não tem vontade de comer arroz, feijão? Eu falei, não tenho vontade nenhuma de comer arroz, feijão. Mas no início você tinha? Não, no início eu tinha vontade. Mas aí você vai passando os níveis da consciência. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar nessa aula de hoje. Esse intervalo dos alimentos, qual é o tempo de intervalo? Aí existem os intervalos de cada alimento, das combinações alimentares. Aí isso você precisa aprofundar um pouquinho mais. Existe um livro que eu escrevi que é a Combinação Alimentar Higienista. Para você começar nesse nível de consciência, entra no meu site aí, institutovivacomsaude.com.br, leia minha história e comece com as 10 dicas de saúde. Quais são as 10 dicas de saúde que eu coloquei em prática para reverter todas as doenças, superar o câncer e viver o melhor da vida e da saúde? Então essa é a primeira fase, o despertar, ok? Vamos comer só salada? Pode comer muita coisa. Tudo que Deus criou, tudo que Deus deixou. O que o homem faz, você não precisa comer. O que Deus fez, você pode comer. E aí precisa entender um pouco de fisiologia, tudo que eu ensino aqui para vocês. E o despertar é isso. Você vai vindo para cá. Todo dia, 7 horas da manhã, você vai aprendendo. Você sabe qual é o mal das pessoas? Elas me assistem 7 horas da manhã, mas depois fico o dia todo assistindo um tanto de coisa. Receita, um tanto de coisa, e a mente fica... Aí ela não coloca nada em prática e a mente fica cheia de informações. Foca em algo que você acredite, coloca em prática, sinta os benefícios, tenha resultados e aí você vai começando a mudar, a despertar. Só que a pessoa me assiste aqui 7 horas, 6 horas ela está assistindo outro, 8 horas da noite ela está assistindo outro, está totalmente errado. Quem faz live a partir de 19 horas já está totalmente errado, porque nós não podemos prejudicar os nossos hormônios de melatonina para dormirmos. À noite não é para você ligar luzes. Ah, Reinaldo, como é que vamos fazer? Pois é, mas só vocês têm que reclamar é com Deus, não é comigo. Eu só explico o que Deus criou. Deus que criou todos os hormônios. Deus nos criou perfeito para termos saúde. A doença não existe. As luzes quem inventaram foi o homem. A luz, quando o sol se põe, não é para fazer janta. Ah, Renato, mas você tem que reclamar com Deus, quem te criou. Reclama com Ele. Eu só estou aqui para passar a mensagem. Reinaldo, não consigo fazer tudo. Faça o seu melhor. Eu sei que você não consegue fazer tudo. Eu tenho aula à noite. Pois é, às vezes eu também tenho que estudar à noite, mas está errado. Você só tem que ter esse nível de consciência. Você vai para a aula à noite? Vou para a aula à noite.
Mas você vai para a aula à noite sabendo que você vai ter que se esforçar mais pela sua saúde, você vai ter que se esforçar mais em comer os alimentos corretos, vai ter que se esforçar mais em tomar uma suplementação natural, vai ter que se esforçar mais para ter saúde. Por quê, Reinaldo? Porque a noite é horário de dormir. Ah, Reinaldo, mas todo mundo trabalha, estuda. Pois é, mas está errado. As luzes que tem não deveriam ter luzes brancas na cidade. Só deveriam ter luzes amarelas e poucas. Mas as pessoas querem a cidade iluminada. As academias 24 horas funcionando. Porque a sociedade, esse mundo precisa girar, o capitalismo precisa girar. Pois é, mas está tudo errado. Quer ter saúde? Tem que andar na contramão. Mas você tem que ter um nível de consciência. Tô acendendo as luzes da casa à noite, mas sei que está errado. Tô comendo tarde, mas sei que está errado. Tô estudando à noite, mas sei que está errado. Fiquei doente, a culpa é minha. Eu fiquei doente porque fiz tudo errado. Você tem que ter esse nível da consciência. Mas o nível da consciência, o que acontece? Pode trocar a cor da luz? Pode, que é a luz amarela. As luzes antigas, luzes brancas, luzes de LEDs, as pessoas que começaram a colocar isso agora. Nossos antepassados não tinham luzes de LED branca. Pode ver que antes eram as luzes todas amarelas. Vamos agora economizar energia, vamos trocar por luzes de LED, que prejudica os seus hormônios e a glândula pineal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu estou 7 horas da manhã. Se você tem dúvida, pergunta, deixa aí no comentário que eu vou deixar essa aula gravada. E no domingo nós temos a super aula, onde eu vou abrir para perguntas, para explicar as diferenças de viver num ambiente que fomos projetados para viver e viver num ambiente que não fomos projetados para viver. Reinaldo, onde você está vivendo hoje é o ambiente projetado para viver? Não. Eu estou hoje numa cidade grande, com poluição eletromagnética, poluição visual, poluição sonora, tudo errado. Mas como que eu faço, Reinaldo, para viver dessa forma, então, no lugar errado e ter saúde? Vou falar isso no domingo. E onde você estava vivendo, Reinaldo, era o lugar correto? Era o lugar correto, que todos deveriam viver. Mas se todos vivessem nesse lugar onde eu estava vivendo, e aí iria se tornar um lugar onde não era um lugar projetado e programado. Porque se toda a população vier para cá, vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui. Entendeu? Então isso eu vou explicar tudo no domingo para vocês. É aos poucos. Lembre-se, a mudança, a ressignificação da sua vida, da sua mente, da sua saúde, é aos poucos. Você aprendeu tudo errado desde pequeno. Chegou com 40 anos, 50 anos, 60 anos. É difícil mesmo mudar. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Isso que é o bom da consciência. Você sabe, você entende a pessoa. Tem gente mesmo que já passou comigo com 65 anos. Passou pelos melhores profissionais, gastou todo o dinheiro. A hora que chegou comigo eu falei, não, você não pode comer nesse horário. Você não pode misturar o ovo com azeite. Você não pode, é isso que está causando a desbiose, está causando os seus problemas de saúde. Passa 30 dias, passa 60 dias, a pessoa está melhor. A pessoa tomou remédio para diabetes e picando o corpo direto durante 80 anos. Eu falo, não. Vamos dormir mais cedo, trocar esses alimentos por esse, fazer
a combinação dos alimentos corretos, continua tomando o remédio, mas continua fazendo o teste agora para ver. Reinaldo, baixou. A glicose não está mais 130, não está mais 120, está 80 agora, Reinaldo. Está 90 agora. Pois é. É porque eles não te explicaram que você tem que parar de comer ao pôr do sol. Você está fazendo janta 8 horas da noite. Vai estar tendo inflamação. A resistência à insulina vai aumentando. Reinaldo, é mesmo, ninguém nunca me falou. Passei esses anos todos, 80 anos, indo no médico e pegando remédio, falando para eu picar. Falei, e nunca me explicou estilo de vida, alimentação, nada disso. Pois é um nível de consciência. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, até mais.